Oi, pessoal, meu nome é Giovana Carvalho, eu sou do segundo semestre do curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri e também faço parte da LICAM, a Liga Caribense de Anatomia Humana, coordenada pela professora doutora Cristiane Marinho. Nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que falam sobre as doenças mais prevalentes na sociedade. Hoje o tema é câncer de pulmão e as suas relações com o tabagismo. Então, roda a vinheta. Bom, primeiramente um checklist da aula. Iremos falar de anatomia das vias aéreas inferiores, o que é uma neoplasia pulmonar, os fatores de risco para o câncer de pulmão, sinais e sintomas apresentados, diagnóstico e classificação e, por fim, a prevenção. Quanto à anatomia, nós teremos as vias aéreas inferiores, que são formadas por traqueia, brônquios e pulmões. Na imagem, nós podemos ver a cartilagem cricoide, que é a estrutura que une a traqueia à laringe. A traqueia é uma estrutura tubular, formada de anéis cartilaginosos, que são unidos pelos ligamentos anulares. Eles estão dispostos na porção anterolateral da traqueia, enquanto que a porção posterior é formada de músculo liso traqueal. Essa conformação cartilaginosa em semicírculo, ela faz com que a traqueia seja uma estrutura expandível, fazendo com que, se a pessoa necessitar de mais fluxo aéreo, a traqueia pode se expandir para aumentar esse fluxo de ar. O pulmão direito é dividido em 3 lobos, enquanto que o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos. A bifurcação que acontece ao fim da traqueia é chamada de carina. Na imagem, nós podemos perceber que após a carina, a traqueia se bifurca em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito, na sua anatomia, ele tem maior diâmetro e se apresenta mais verticalizado, o que faz com que os casos de broncoaspiração eles aconteçam mais nesse brônquio. Enquanto que o brônquio esquerdo, ele apresenta menor diâmetro e ele está numa posição mais horizontalizada. O brônquio principal direito, ele vai se ramificar em brônquios lobares, superior, médio e inferior, enquanto que o brônquio principal esquerdo, ele vai se ramificar em brônquio lombar superior e brônquio lombar inferior. Seguindo a árvore brônquica, nós percebemos que os brônquios principais, eles vão se ramificar em brônquios lobares, que vão se ramificar em brônquios segmentares, intrasegmentares, bronquíolos e, por fim, os alvéolos. Na imagem, nós podemos notar que, de acordo com que as estruturas elas vão diminuindo até chegar aos alvéolos, há uma redução da porcentagem de cartilagem. Aquela conformação da cartilagem em semicírculo, ela vai diminuindo até que nos bronquíolos não haja mais cartilagem, pois já são estruturas anatômicas muito pequenas. Os bronquíolos e os alvéolos, eles formam o acino pulmonar, que é a unidade funcional básica do pulmão e onde ocorrem as trocas gasosas. Na subdivisão do pulmão, nós vamos ter que no pulmão direito, ele vai ser subdividido em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. A divisão dos lobos ela vai ser feita por fissuras, a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Já no pulmão esquerdo, nós vamos ter apenas 2 divisões, o lobo superior e o lobo inferior, dividido apenas por uma fissura oblíqua. Cada lobo de ambos os pulmões é subdividido em segmentos broncopulmonares. O conhecimento anatômico dessa subdivisão é muito importante na técnica cirúrgica, pois o tratamento de algumas neoplasias pulmonares é a retirada de determinados segmentos a partir da ressecção, numa cirurgia chamada segmentectomia. O que é uma neoplasia pulmonar maligna? Primeiramente, uma neoplasia pulmonar é todo o crescimento anormal e descontrolado de células no tecido pulmonar. Essas neoplasias elas podem ser divididas em benignas ou malignas,
sendo que a neoplasia maligna ela tem a capacidade metastática, ou seja, as células tumorais elas podem se espalhar para outros tecidos. Essa doença ela também é a principal causa de morte evitável no mundo desde 1985, de acordo com o INCA. O Instituto Nacional de Câncer ele também mostra que só em 2020 foram mais de 30.200 casos de câncer de pulmão diagnosticados no Brasil. Os fatores de risco. É fato que o fator de risco principal para câncer de pulmão é o tabagismo, pois o uso de derivados do tabaco, principalmente do cigarro, é muito lesivo para o tecido pulmonar. Só no cigarro nós vamos ter 72 tipos de carcinógenos diferentes, como amônia, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e formol. Todos eles são indutores de neoplasias, tanto no trato respiratório quanto fora do sítio torácico. Sabe-se que 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão estão intimamente relacionados ao tabagismo. Mas além dele, também temos a idade avançada como fator de risco, pois o câncer de pulmão ele é mais prevalente em pessoas com idade entre 50 e 70 anos. Além disso, temos as doenças pulmonares prévias, como DPOC e enfisema pulmonar, como fatores de risco, histórico familiar positivo para câncer também, além da poluição ambiental e da exposição ocupacional a agentes químicos. Sinais e sintomas. No geral, o câncer de pulmão ele é assintomático, podendo ter sinais e sintomas na sua fase mais avançada, quando já há metástase, onde pode haver dor torácica, dispneia, rouquidão, muitas vezes gerado pela compressão do nervo laríngeo, perda de peso, hemoptise, tosse persistente e pneumonia recorrente. Mas também podem haver sintomas bem característicos, como pitose palpebral, edema de face, parestesia ou miose, o que pode apontar para uma síndrome paraneoplásica, que é quando há basicamente uma síndrome endócrina, gerada pelo tumor que produz um hormônio de forma anômala, ou quando aquele tumor, o seu crescimento, ele comprime certa estrutura. Diagnóstico e classificação. Bom, o diagnóstico ele é feito principalmente por exames de imagem, tanto o raio-x torácico quanto o TC, a tomografia contrastada, que é a preferência. Também é feito um exame histopatológico para saber qual tipo de neoplasia aquele paciente tem. Dessa forma, o tratamento vai ser melhor direcionado. Quanto à classificação, existem vários tipos, mas as principais são classificadas em tumores centrais, que estão localizados próximo à região do hilo, são o carcinoma de pequenas células e o carcinoma epidermoide, e os tumores periféricos, que estão localizados perto da pleura e reveste os pulmões, que é o adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células. Vale frisar que o carcinoma de pequenas células é a neoplasia pulmonar maligna mais agressiva, inoperável mesmo com tumores pequenos, e é cientificamente provado que está intimamente ligado com o tabagismo, corresponde a 20% dos casos e tem o pior prognóstico, apesar de ter uma boa resposta à radioterapia. Prevenção e tratamento. O tratamento tem a alternativa cirúrgica, que precisa ser avaliada a ressecabilidade do tumor, sua localização e sua extensão, assim como as condições clínicas do paciente, para que ela possa ser feita. Existem muitas técnicas cirúrgicas que podem ser adotadas, como a segmentectomia, que é a retirada de determinado segmento broncopulmonar que está sendo lesado pelo câncer, ou uma lobectomia, que é a retirada de todo o lobo pulmonar, ou uma pneumectomia, que é a retirada do pulmão por inteiro, dependendo da gravidade do tumor, claro. Tratamentos adjuvantes, como a quimioterapia, podem ser usados para reduzir o tamanho do tumor, ou a radioterapia, que por ter um efeito um pouco mais regional, ela pode ser usada também
para eliminar células tumorais resistentes após uma intervenção cirúrgica. A prevenção é evitar ao máximo o tabagismo, sendo ele o tabagismo direto ou o tabagismo passivo, e também evitar a exposição a agentes químicos. Bom, é isso, pessoal. Essas são as minhas referências. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu deixo aqui o convite para que vocês sigam o nosso canal no YouTube, Lican, e também sigam nosso Instagram para que não percam nenhum vídeo ou nenhum material que a Lican está desenvolvendo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!